A última parte do tema de biossegurança será tratado nessa aula, a qual apresentarei agora. E o assunto dessa aula, que fecha toda a temática de biossegurança, é a desparamentação. Aprendemos em aulas anteriores como proceder à paramentação cirúrgica. E nesta aula, nós aprenderemos como fazer a desparamentação cirúrgica. Técnica de desparamentação cirúrgica. Desparamentar é o ato de remover tecnicamente o EPI. A técnica de desparamentação visa exclusivamente assegurar que o profissional evite se autocontaminar com os próprios EPIs utilizados. Na técnica de desparamentação, devemos seguir uma ordem de remoção e descarte do EPI utilizado no procedimento cirúrgico, que, portanto, está contaminado. E vejamos a seguir essa ordem. Primeiro, devemos remover e descartar as luvas utilizadas no procedimento cirúrgico. Essas luvas são consideradas altamente contaminadas, é um EPI altamente contaminado, por isso ele é considerado crítico e deve ser removido imediatamente ao término do procedimento. O segundo item é o capote de tecido impermeável ou TNT. Esse equipamento de proteção, o avental, o capote, ele também é considerado crítico, porque ele está em contato direto com o campo cirúrgico, podendo absorver, não, porque o tecido é impermeável, mas podendo receber alguns respingos de materiais procedentes da própria cirurgia, que respingam na roupa do profissional. Tá? Então, o capote deve ser retirado imediatamente após a retirada das luvas. O terceiro item já faz parte da paramentação da cabeça, como podemos ver nessa foto. Então, a paramentação da cabeça, tanto a máscara quanto o gorro, são considerados não críticos, porque eles estão distantes do ato cirúrgico, né, em si. Então, a remoção desses dois itens aqui, e quando estiver utilizando o óculos também, não é necessário fazer com luvas, faz-se essa remoção sem as luvas. Como podemos ver aqui, a profissional já está sem o capote e sem as luvas. Então, a remoção da máscara e do gorro devem ser feitos após a remoção das luvas e do capote, tá? Dando sequência aqui a máscara e, por último, o gorro. Como vemos aqui, o gorro, né, é o quarto e último procedimento a ser feito de remoção, tá? Então, essa é a sequência de remoção dos EPIs após um procedimento cirúrgico. Então, resumindo, retiramos primeiramente o quê? As luvas. Segundo, o capote. Terceiro, a máscara. E quarto e último, o gorro. Considerando que vocês já sabem a ordem, a sequência de remoção dos equipamentos de proteção individual após o término de um procedimento cirúrgico, ou seja, utilizando a técnica de desparamentação, eu vou trazer agora, a partir desse slide, a técnica individualizada para a remoção de cada EPI. E eu vou começar pela remoção das luvas, que é o primeiro item a ser removido após o término da cirurgia, do procedimento cirúrgico, do procedimento invasivo, tá? E a técnica da remoção das luvas tem uma descrição própria. E eu trouxe aqui, além da descrição, eu trouxe a ilustração
dessa técnica. E eu vou me ater a analisar a descrição dessa técnica através da ilustração, tá? Bem, e nesse sentido, a primeira ilustração aqui mostra que as duas mãos estão enluvadas, considerando que o procedimento cirúrgico acabou de acontecer, né? Terminou. Então, essas duas mãos aqui estão enluvadas, porém com as luvas contaminadas. O que eu tenho que fazer para remover essas luvas? Primeiro, eu vou utilizar uma mão como apoio para remover a luva da mão oposta. Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar a mão esquerda para remover a luva da mão direita. Como eu devo fazer isso? Essa mão esquerda vai pinçar o punho da mão direita e vai fazer o movimento de remoção, ou seja, eu vou puxar o punho dessa luva que eu pincei, nesse sentido aqui, trazendo esse punho até que ele saia na ponta dos meus dedos, observando bem a seta que indica qual é o movimento que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que seguir o sentido da seta. Então, eu pinço aqui e vou recolhendo esse punho, puxando ele até que ele saia daqui, na ponta dos meus dedos. Naturalmente, quando eu fizer isso, a luva vai virar do lado do avesso. É igual quando nós tiramos uma blusa. Nós, ao tirarmos uma blusa, nós estamos vestindo ela do lado direito, né? Porém, quando retiramos ela pela cabeça, né? Ela, ao sair na cabeça, ela já sai pelo lado do avesso. E a luva não é diferente. Ela, quando eu removo ela, ao ser trazida até a ponta dos meus dedos, ela vai naturalmente virar do lado do avesso, escondendo toda a área contaminada, que está no lado direito, né? Na superfície externa da luva. Bem, quando eu faço esse movimento e trago a luva até o ponto, até que ela saia na extremidade dos meus dedos, eu não devo descartar essa luva, nem deixá-la cair ao chão. Eu tenho que aproveitar que eu estou puxando ela, e à medida que eu vou puxando ela e ela sai aqui na ponta dos meus dedos, eu vou recolhendo essa luva contaminada na palma da minha mão, da mão que está enluvada, que é essa mão esquerda. Pois essa mão aqui vai ser a última a ser removida a luva, né? Então, essa luva contaminada vai ficar presa nessa mão aqui, que é a mão esquerda. E isso nós veremos na ilustração seguinte. Nessa ilustração, fica bem claro o que eu acabei de dizer. Observem essa mão direita, que é essa aqui que foi, né, removida a luva. Essa mão direita, né, já está sem a luva, tanto que aparece aqui as unhas do profissional, tudo direitinho, né? Essa mão vai ser o suporte para a remoção da luva restante, da mão esquerda. Observando aqui o que eu acabei de falar, ou seja, a luva da mão direita que eu acabei de retirar, ela vai ficar presa na minha mão esquerda, tá? Até que eu remova também essa luva e possa descartá-la juntamente, uma junto com a outra, ou seja, uma dentro da outra. De que forma que eu faço isso? Para remover a mão oposta, eu vou pegar a mão que está sem luva, utilizar o dedo indicador mais precisamente, vou introduzir esse meu dedo indicador por baixo do punho da mão que está enluvada. Então, aqui, ó, meu dedo entra por baixo. Não pode pinçar essa luva, nem pode entrar em contato com a superfície dessa luva, a parte externa dessa luva,
porque essa luva está contaminada e essa minha mão está sem luva. Se eu fizer isso, eu vou estar automaticamente contaminando essa minha mão. Por isso que a forma de eu retirar a luva é introduzindo o meu dedo por debaixo da luva. Ou seja, na verdade, eu vou entrar em contato com a minha própria pele, que está limpa, e com a parte interna da luva, que não está contaminada. Quando eu faço isso, eu faço o movimento conforme a seta aqui, ó. Eu vou trazendo o punho dessa luva até que esse punho passe pela ponta dos meus dedos e encubra essa luva aqui, porque ela vai virar do avesso e vai encobrir essa luva que está na minha mão e vai formar um bolo único de luvas, ou seja, uma luva vai estar contida dentro da outra luva, tá? Uma luva vai esconder a outra luva. Então, como veremos na ilustração seguinte. Na ilustração que vemos agora, nessa ilustração aqui, fica bem claro o que eu acabei de falar. Ou seja, aqui está a mão esquerda, que seria essa mão aqui, tá? Essa mão já foi desenluvada, mas nós só vemos aqui uma única luva. Cadê essa luva que estava aqui? Ela está dentro da luva que virou do avesso, tá? Ela acabou de virar do avesso. Quando eu faço esse movimento aqui para puxar a luva até a ponta dos meus dedos, essa luva encobre essa. E essa fica presa dentro da luva que foi removida. Então, forma um bolo único de luva. Aqui, na verdade, são duas luvas, uma que está dentro da outra, tá? Após eu remover a luva, aí sim eu vou descartar na lixeira de lixo infectante, tá? Lembrando que essas luvas são totalmente descartáveis. Elas não são reutilizáveis, tá? E assim nós terminamos essa técnica de remoção de luva. Claro que para vocês que não têm ainda a prática, parece um pouco confuso a descrição do que eu estou fazendo, mas na prática vocês vão ver que é uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer, tá bom? Então, teremos essa aula e certamente vocês verão esses detalhes todos que eu estou descrevendo aqui. A técnica a ser descrita agora é a segunda na ordem, na sequência de remoção, que é a remoção do avental ou capote contaminado. Bem, devemos lembrar que durante a retirada do avental ou capote, deve-se evitar tocar do lado externo, pois estará contaminado. Todo o nosso contato durante a remoção do capote deve ser única e exclusivamente com a parte interna do capote, ou seja, aquela parte que está em contato com a nossa pele. Porque a parte externa, ela é considerada contaminada. E é por isso que nós temos que utilizar a técnica correta, de forma que a gente consiga retirar o capote sem tocar a parte externa dele, tá? E para isso eu trago também as descrições de como executar essa técnica, assim como a ilustração. Mas eu vou me ater somente às ilustrações. Primeiro, podemos ver aqui na primeira ilustração que esse capote, naturalmente, ele está contaminado. Toda a parte frontal dele está contaminada. Essa área aqui externa, que está em contato com o ambiente, é considerada uma área contaminada. Então, ao remover ele, eu já estou sem as luvas, né? Tanto que as luvas são as primeiras partes a serem removidas, os primeiros EPIs a serem removidos. Então, sem luva, eu vou tocar no capote, na parte posterior, mais precisamente, aonde fica o cadarço de amarração,
tá? Faço isso, eu desamarro, eu desato o laço, tanto do meu pescoço quanto da minha cintura, tá? Feito isso, pelo próprio cadarço do pescoço, esse aqui, né? Eu posso puxá-lo no sentido, fazendo esse movimento para frente, de forma que o cadarço me auxilie a puxar o ombro e automaticamente as mangas desse capote virando esse capote do lado do avesso. Esse tom mais escuro aqui do desenho significa que é a parte interna, ou seja, a parte que estava em contato com a minha pele. E esse azul mais claro é a parte externa. Então, o movimento que eu devo fazer é esse movimento da seta, utilizando esse cadarço que fica na altura do pescoço, mas na parte posterior. Eu vou fazer esse movimento, trazendo esse cadarço para frente, né? No sentido ombro e depois peito. Então, eu faço esse movimento, trazendo do ombro para o peito e descendo. Esse movimento vai fazer com que o casaco solte dos meus braços e, nesse sentido, eu vou estar tirando o capote sem entrar em contato com essa parte externa dele, que é a parte que está contaminada. E na terceira ilustração, eu posso ver que eu consigo remover o capote, né? Soltando as mangas e mantendo contato único e exclusivamente com a parte interna do capote, tá? O movimento é sempre seguindo a seta. Olha a setinha aqui, ó, bem no detalhe bem pequeno aqui, tá bom? Bem, gente, o que eu quero que vocês prestem atenção, né? Primeiro que, para eu começar a fazer a remoção do capote, naturalmente eu já tirei as luvas, como nós vemos aqui na ilustração, né? Ele não está portando luvas, porque a luva é o primeiro item a ser removido, tá? Segundo, eu começo a remover desatando os nós, né, que amarram esse capote ao meu corpo, ajustam esse capote ao meu corpo. E fazendo isso, eu solto o capote e consigo fazer o movimento de retirada, sem tocar na parte externa, tá? E feito isso, eu vou embolar esse capote e vou dispensá-lo no hamper, né? O que é o hamper? O hamper é um cesto de roupa contaminada, tá bom? Bem, outro detalhe que eu gostaria que vocês observassem é que esse profissional ele ainda está portando a máscara e o gorro. Olha o lacinho aqui do gorro aqui na parte de trás, tá? Por quê? Porque esses dois itens, eles ficam para o final da remoção, tá? Dos EPIs. Então, seria a luva primeiro, o capote em segundo, a máscara em terceiro e o gorro, quarto item a ser removido, tá bom? Bem, nesse slide eu trago os dois últimos itens a serem removidos na desparamentação cirúrgica. O terceiro item a ser removido é a máscara cirúrgica, né, que para a remoção da mesma, eu só tenho que fazer a desamarração dos nós que sustentam essa máscara, né? Eu tenho que desatar os nós, e aí com isso eu segurando pelo cadarço, né, de sustentação, após ter sido desamarrado, eu descarto essa máscara em uma lixeira, considerando que a máscara é um item totalmente descartável, tá? E o outro item a ser removido
é o gorro, o quarto e último item, que a gente chama de gorro ou touca. É também um item contaminado, porém não crítico. Então, eu posso fazer a remoção tanto da máscara quanto do gorro sem luvas, tá? E como eu removo esse gorro? Sempre pelo topo da cabeça, fazendo o sentido de puxar pelo topo da cabeça, tá? Eu não posso pegar minhas mãos e trazer aqui na frente e puxar esse gorro. A forma correta de puxar o gorro, de remover o gorro da cabeça, a touca da cabeça, é puxando pela parte central no topo da cabeça, tá bom? Fazendo um movimento para cima. E com isso a touca vai ser removida e em seguida descartada, tá? Bem, e para finalizar a desparamentação, como devemos fazer em todas as técnicas que executamos, é a higienização das mãos. Ao término da remoção da paramentação, o profissional deve realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com fricção com álcool a 70, seguindo a técnica descrita abaixo, essa que eu apresento aqui agora. Bem, e aqui tem alguns passos, né? Como nós já vimos em uma aula específica de higienização das mãos. Primeiro, eu vou friccionar, né? Ou esfregar as minhas mãos palma contra palma, né? Ou seja, eu fricciono as palmas das mãos uma contra a outra. Depois eu vou friccionar a minha palma de uma mão sobre o dorso da mão oposta, tá? Depois aqui, eu com os dedos abertos, eu vou flexionar os meus dedos entre os dedos da outra mão. Aqui, a parte dos dedos, as partes terminais dos dedos, friccionando sobre a palma da mão. Aqui os polegares, tá? Esfrego, né, um polegar e depois o polegar da outra mão. E aqui, por final, fazendo movimentos em círculos, as minhas unhas de uma mão sobre a palma da mão da outra, sobre a palma da mão oposta, tá? O que é importante eu ressaltar aqui para relembrar vocês? É o que eu faço em uma mão, eu devo fazer na mão oposta, tá? Os movimentos são sempre repetitivos, em uma mão e na outra, ok? Gente, então, dessa forma, a gente termina todo o assunto de biossegurança, em que nós abordamos aí várias temáticas a respeito de biossegurança, né? Aprendemos, né, sobre resíduo hospitalar, aprendemos sobre acidentes com materiais biológicos, o que você deve fazer ou não. Aprendemos ainda sobre higienização das mãos, aprendemos sobre EPIs, né? Os diferentes tipos de EPIs, como se paramentar com esses EPIs e como se desparamentar. Então, assim encerramos toda essa temática de biossegurança. Algumas dessas aulas, né, a grande maioria dessas aulas que foram dadas aqui, com certeza iremos abordar em aula presencial, mais especificamente em laboratório, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa temática. É uma temática muito importante para fins de proteção, não só do profissional, mas do ambiente e do paciente. Então, é um assunto de extrema importância, tá? Para a nossa vida profissional e para a vida profissional futura de vocês, tá bom? Então, tenham tudo isso como ensinamento, estudem para que vocês possam saber como se proteger e como proteger o paciente que vocês estiverem a cuidar, tá bom? Fiquem com Deus.